Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui o título da live de hoje, que é Flexibilidade de Corpo e Mente. Deixa eu ver se eu consigo deixar fixado. Oi, boa tarde. Deixa eu só fixar aqui, vou aceitar a Ana. Sejam todos bem-vindos. Muito bom receber vocês. Oi. Oi. Vou fixando aqui que já subiu meu comentário, o pessoal já está entrando, já temos muitos convidados. Não fixou, não tem problema. Flexibilidade de corpo e mente é o nosso título de hoje. Sejam todos bem-vindos, de várias pessoas aí. Meu querido Wilson Noer, que presença ilustre. A Jaque, tudo bem. Depois a gente vai aos poucos lendo o que vocês escreverem aí, fiquem à vontade para escrever, participar e daqui a pouco mais a gente lê o que vocês estão falando. Tudo bem, Ana Grevô? Tudo bom, sim. Então vamos lá. A gente pensou de falar sobre a flexibilidade de corpo e mente, né? Tem um foco maior do meu trabalho no mental, né? Ele está muito mais focado no mental. Mas eu não posso desconsiderar quando o meu cliente diz, por exemplo, que ele está com um bruxismo, né? Ou que ele está com uma dor, ou que ele tem uma dor crônica, ou que ele tem qualquer limitação física, seja um machucado que for. Eu também não posso desconsiderar isso, né? Eu preciso olhar também para isso, apesar de que o foco não está no físico, não está no corpo, né? Está assim no mental. E aí eu lembro de um pressuposto na programação neurolinguística, geralmente, fazendo um parêntese que não é a tua área de conhecimento, na programação neurolinguística tem alguns pressupostos, 12 se não me engano. E geralmente dá uma certa discussão, assim, um debate, e algumas pessoas, eu entendo que por não entender, elas não concordam. À medida que elas entendem, elas passam a concordar. E aí tem um deles que é dos primeiros, assim, que é bastante simples, que ele diz assim, corpo e mente formam um único sistema. É muito simples essa frase, é uma afirmação muito simples. E eu percebo que, pela simplicidade da frase, ela provoca um engano nas pessoas de não conseguirem perceber o quanto ela é complexa. Não é porque a gente pode enxergar ela pela simplicidade da grafia dela, o corpo e mente formam um único sistema. É tão óbvio, né? Claro, minha cabeça está presa ao meu corpo, como que não formam um único sistema, né? Mas se a gente olhar isso com profundidade, a gente consegue entender o quanto é complexo a gente entender que corpo e mente formam um único sistema. Sim. Né? Porque sim, muitas vezes a gente esquece do corpo. A gente usa muito a mente e deixa o corpo de lado. Né? E se eu não considerar isso em profundidade, eu talvez não dê a importância que eu preciso dar ao meu corpo. Eu preciso dar importância para a cadeira onde eu sento, para os movimentos que eu faço durante o meu trabalho. Né? E aí, assim, olhando para o teu trabalho, do que eu conheço, né, eu percebo que ele tem essa integração, né, e é simultâneo corpo e mente. Né? A forma como tu olha é simultânea, é o tempo todo considerando o corpo e a mente. Exatamente. Né? E aí, assim, a minha curiosidade assim, é como é que tu considera, o que tu acha que a gente pode fazer para refazer essa conexão, reforçar essa conexão de corpo e mente? Pois então, a ideia de mente já começa, né, onde a gente tem uma percepção às vezes limitada e as próprias palavras que a gente tem para falar, né, tanto de corpo, mas especialmente de mente, a meu ver, muito limitado o que a gente tem de vocabulário de mente, né? Então, quando a gente pensa mente, às vezes a gente se engana e está pensando cognição ou está pensando cérebro, né? E
E não necessariamente são duas coisas exatamente a mesma, né? Então, quando tu tá falando dessa mente, eu às vezes uso de tratar com os meus alunos, com os meus clientes, usar a analogia de entendimento, assim, onde mente com letra minúscula, né? Tudo escrito em letrinhas minúsculas, é quando a gente está falando dessa coisa que pensa, assim, dessa coisa individual, dessa coisa que faz cognição, que entende e que relaciona só eu, né? Ou seja, a minha mente de letras minúsculas é aquela que considera a mim mesma, né? Mas existe um progressivo, assim, onde aí eu brinco com a letra maiúscula, né? Ou com a primeira letra maiúscula, com todas as letras, né? Garrafais, assim, escrito tudo em caixa alta, assim, né? Então, Uhum. essa grande mente, essa mente com letras maiúsculas, ela é um estado de consciência, né? Ela é um estado coletivo de consciência né? E que no desenvolver essa consciência dessa mente, tanto com letras minúsculas, né, onde eu habito dentro do meu corpo, né, a minha mente, letras minúsculas, habita dentro do meu corpo, e assim como quando eu crio essas conexões, eu consigo fazer que essa mente com letras maiúsculas também me penetre, também esteja presente ali, né. Então é esse trabalho de ir cada vez entendendo. A gente tem essa coisa das palavras, né, que são poucas para a gente compreender, né, porque a gente é uma sociedade que não tem muita observação sobre a própria mente, né, tem a ciência observando a mente, tem a ciência vendo impulso cerebral, e aí quando a ciência fala de mente, ela está realmente se referindo ao cérebro, né, e eu penso em outras culturas que usam mais essa percepção da mente num sentido de consciência, né, de um sentido maior. Uh, e aí eu lembro dos tibetanos que eles falam de corpo, fala e mente. Né? Então, eles reverenciam o corpo unindo as mãos e tocando o alto da cabeça. Né? Eles reverenciam a fala e tocam a garganta. E quando eles reverenciam a mente, eles tocam o coração. Né? Então, que loucura, né? Como é que uma cultura inteira eles indicam corpo lá em cima, fala tudo bem, tá igual a gente, né? Mas aí a mente é o coração. E aí é por isso, né? Porque o coração é essa mente expandida. No coração a gente tem neurônios. Né? Os neurônios cardíacos, o corpo todo tem neurônios, mas bom, os neurônios cardíacos têm essa função muito mais, né? Porque quando a gente sente, quando a gente conecta a mente que pensa com a mente que sente emoções, com a que percebe as sensações, isso passa a ser um todo, isso passa a ser muito mais próximo do potencial que o ser humano realmente é. Uhum. Entende? O consciência para mim é uma palavra que eu uso bastante, assim, né? A própria neurociência, né? Não entende também muito bem a consciência e respeita muito o não entender, né? E eu acho isso muito, muito nobre, né? De quando a Sim. gente não entende certas coisas, a gente respeitar, a gente não simplesmente ignorar, né? Mas aí Muito bom. falando do corpo e da mente, do cuidado com corpo e mente, assim, da minha experiência, assim, de estar mais próxima das empresas, as empresas fazem bastante isso, algumas, não todas, infelizmente, mas muitas já fazem isso, assim, as grandes principalmente, de proporcionar, de incentivar que se cuide do corpo, como ginástica laboral, a nutrição, às vezes até meditação, yoga, né, de ensinar os funcionários a fazer isso, assim, né. Isso pode ser uma forma de facilitar essa reconexão, né? Claro, claro. Na verdade, qualquer coisa que a gente faça, mesmo um movimento aleatório, doméstico, né? Como, sei lá, eu levei a mão e peguei a minha xícara aqui, né? Qualquer movimento que a gente faça que tenha esse link de consciência, né? De percepção, de presença, né? Porque se eu faço isso, esse movimento tendo presença do que eu estou fazendo, eu estou refazendo as ligações, né? Então, essa forma ela é muito efetiva da gente realmente ter
esse upgrade, né, de como a gente vive a vida, né? A vida é muito mais farta quando a gente tem percepção do que está fazendo, né? Quando a gente está conectado no que a gente está fazendo. E não só conectado de mente, né? Mas conectado com o emocional também. Uhum. Conseguir, a gente, o Marcos Wunderlich, né? Tu lembra dele, eu acho, né? Uhum. Ele fala do centrado, né? O centrado e o descentrado, né? E eu uso muito como uma forma de exercício, né? De imagina um fio invisível que percorre, né, toda a tua coluna e sai no topo da tua cabeça, e imagina que aquele fio está bem esticado. Só de fazer isso, a gente volta para o lugar. Né? A gente estava meio por aqui, assim, perdido, e quando a gente imagina o fio, as pessoas me dizem sempre isso, assim, né? Ah, eu lembrei do meu fio, eu estou lembrando do meu fio, Que lembra do show. fio, aí fica lembrando o outro, assim. E é uma forma de a gente, visualizando, né, lembrar que sim, que o centro está aqui e não, e que muitas vezes as Isso. atividades que a gente faz nos deixam descentrado. Né? E se eu estou descentrada, eu não estou atenta à minha mente, eu não estou atenta ao meu corpo, e eu não estou presente, que é isso que tu diz, né? Uma palavra também que eu uso bastante, assim, né? A importância da presença. Se eu estiver aqui conversando contigo, e lá pensando no que eu vou fazer depois, ou de como é que vai ser isso, aquilo, ou quem é que está entrando, ou o que falaram, eu não estou presente na conversa contigo, né? Eu não estou com a atenção direcionada, né? Eu não estou de verdade presente aqui nesse momento. Acontece que esse estado de presença, né, que a gente treina, esse é um treinamento, né? Esse estado de presença, ele se refere a essa conexão integral na gente, de fato, né? Que usa todos os potenciais, né? E desenvolver esse estado de presença é como um exercício, qualquer outro exercício. A gente consegue desenvolvê-lo, não importa, né? Ninguém tem mais ou menos, né? É só a gente ir desenvolvendo. As terapias pós-reichianas, né? O Reich foi o primeiro cara a considerar o corpo e, né, e usar isso, essa análise corporal e entender, né, como é que os padrões de comportamento e cada pessoa, né, ele chamava de caráter, né? Então ele dividia o tipo de comportamento, o tipo de desenho corporal também, né? E dizia, né, pessoas que têm esse tipo de corpo, lá, cabeça grande, o corpo vai ficando pequenininho, ou ao contrário, né? Esses desenhos mais convencionais de corpo, ele associou isso ao estado de psique também, né? Como é que a pessoa também se comporta fisicamente. No meu trabalho eu vejo muito isso a partir de lugares onde a gente tem mais flexibilidade, né? Usando bem o termo que a gente usou para a live, né? Aonde o corpo se compõe de vários lugares, né? Onde a gente alterna lugares mais flexíveis com lugares mais rígidos. Então ninguém é completamente rígido, ninguém é completamente flexível, né? E muito raro, a não ser algumas patologias, assim, algumas pessoas doentes, né? Mas normalmente um corpo humano masculino tende a ser mais rígido e um corpo humano feminino tende a ser mais flexível. E aí, inversamente, no comportamento, isso às vezes acontece de uma forma inversa, né? Às vezes a pessoa mais rígida de corpo, ela é excessivamente, né, flexível de comportamento, mas isso também não é uma regra. Isso acontece bastante, mas existem composições múltiplas, porque somos seres humanos, né? A gente faz todas as ligações possíveis aí. Então... Eu ia falar uma coisa da aula de yoga e a Nath escreveu. Olha, não vi. olha o campo fazendo. A Nath escreveu assim: a yoga da Ana nos ajuda muito a desenvolver a presença de uma maneira adorável. E era justamente isso que eu ia dizer, assim, né? Quando a gente chega na aula, uma das primeiras coisas que tu diz é assim: esteja presente na aula para iniciar, para abrir a tua aula. Né? E às vezes a gente chega assim agitado, né? Já vem de uma outra atividade e quando para ali ainda não parou de verdade, né? A mente continua agitada, né? E se a gente não tem essa flexibilidade de assim, agora eu vou estar presente na aula de yoga, a gente não tem o proveito da aula,
né? A gente não consegue o benefício que a aula pode proporcionar para a gente se a gente não tiver essa flexibilidade que não é a rigidez, né? Como tu disse, não é a rigidez de dizer agora estou na presente aqui, agora eu só penso nisso, e agora... Não, é o contrário, né? É justo a flexibilidade, porque eu estou agitada, porque eu estou incomodada, porque não estou gostando da aula, seja pelo que for, né? Mas eu estou aqui, e eu estou presente, e eu vou continuar, eu vou fazer da forma como eu posso, né? Eu mesma estava com limitação do tornozelo, né? O tempo todo que eu estava machucada, mas eu vou continuar fazendo do jeito que dá para fazer, mas eu estou aqui presente, mesmo que às vezes o pensamento vai lá longe, assim, né? Foge Pois então, daquele... a yoga é um bom exemplo para essa pauta, porque ela realmente, ela usa, às vezes as pessoas até se confundem, elas pensam que yoga é para o corpo, né? E aí a gente desenvolveu aí várias yogas fitness, né? E a yoga original, a yoga realmente, ela nunca foi para o corpo, né? Ela é uma ferramenta do corpo para a mente, né? Então, assim, fazer yoga é um trabalho para a mente, né? Então, o corpo é o acesso para a mente, né? Então, qualquer postura e tudo que está contido ali, né? Os canais energéticos, os tecidos, né? Tudo que está contido ali no corpo é o pano de fundo, é a sustentação para que a mente se desprenda desses lugares, né? E esse estado de presença aconteça naturalmente. Né? É muito lindo porque é uma sabedoria tão antiga, né? E isso que agora a gente vê, tem mindfulness, tem esse tipo de meditação, esse outro tipo, ótimo, lindo, maravilhoso. Tudo é bom, tudo funciona, tudo ajuda, né? Mas esse, para mim, né? Essa porta onde a gente consegue usar o corpo para acessar a mente é um espetáculo, né? É incrível porque aí realmente a coisa se dá num estado de natureza, né? Essa presença acontece e tu nem te deu conta que tu estava meditando, né? É muito legal que a gente fala muito, né? A gente, eu e tu, desse tipo de atividade, né? Porque é o que está dentro da nossa prática, né? Mas é importante lembrar, assim, né, de que a gente não está desqualificando outras atividades físicas, né? Pelo contrário. Mas aí eu fico pensando assim, quando a gente enxerga uma atividade física, né? Quando a gente olha, não, a gente está falando flexibilidade de corpo e mente. Então, quando a gente olha para a atividade física, considerando só o corpo, talvez a gente esteja com uma intenção mecanicista, né? Como algo assim, meu objetivo é músculos hipertrofiados, né? E nada contra a musculação, não é isso? Não. Mas é a intenção que importa muito mais do que a atividade, né? Porque se eu tiver a intenção, né, a motivação de eu vou fazer uma atividade física pela humanização, é por isso que eu pensei no mecanicista, né? O mecânico versus o humanizado, né? Essa intenção mais humanizada comigo mesma, privilegiando a vitalidade, que eu acho que é uma palavra que tu usa bastante no teu trabalho, né? Mas privilegiando essa vitalidade, focando nessa vitalidade no bem-estar. Né? Então, eu vou conseguir ser mais humana comigo mesma, e aí, independente de qual modalidade eu vou fazer. Né? Eu posso fazer musculação, desde que eu esteja com essa intenção, né, de bem-estar e de promover algo que seja bom para mim. Né? De humanização, de vitalidade, que eu acho que é uma palavra bastante importante. Né? Quando a gente decidiu o tema, né, a gente falou sobre flexibilidade de corpo e mente, e aí eu sempre te falei isso, né, de que, para mim, quando eu penso flexibilidade, eu penso o oposto a ela, que é a estrutura, né, e é um pouco do que a gente falou na outra live também, mas assim, percebendo que, na verdade, isso não tem um corpo humano completamente flexível e não tem um corpo humano completamente rígido, e a vitalidade mora em estar abrindo essas duas possibilidades o tempo todo,
né? Então, é preciso estrutura para que a gente tenha esse sedimento osso, né? Tenha essa força que nos sustenta em vários níveis, né? Não só físico, mas, por exemplo, falando biologicamente, né? Mas também é importante que a flexibilidade esteja aí em comportamento, em musculatura, em tudo, né? Então, a junção disso tudo é que vai vivificando, vai trazendo vitalidade, como tu está dizendo. Então, nenhum corpo é vital se ele é mole demais. Nenhuma mente é flexível se ela habita num corpo mole demais, né? Ela vai tender a ter, criar algum equilíbrio para isso, e aí ela vai ser mais rígida, entende? E vice-versa, né? Então, a gente precisa de estrutura e de flexibilidade ao mesmo tempo, de uma forma muito bem equilibrada para ter vitalidade. Aí, né, eu chamo de liberdade às vezes nas aulas, né? Né? Então, o corpo, a gente, quanto mais ele tem associado força, estrutura e flexibilidade, tudo junto, ali a gente tem vida, ali a gente tem liberdade, né? Eu tenho vários alunos que usam, que têm outras práticas, que são atletas de alto rendimento, inclusive, ou mesmo que jogam seu futebol, que fazem suas outras práticas, né? E essa coisa da flexibilidade do corpo e da mente ajuda que as pessoas, em todos os sentidos, cresçam, porque elas conseguem ter maior desempenho no seu esporte, porque ela tem mais flexibilidade, mas porque também ela tem mais presença de mente no corpo dela. Ela passa a habitar melhor, sei lá, no tornozelo, né? Que, às vezes a gente é uma área negligenciada, né? E o tornozelo é um lugar que é muito comum todo mundo ter muita rigidez, né? E é porque é um lugar que a gente tantas vezes machuca, tantas vezes, né? E usa sem se lembrar que precisa ter ali uma flexibilidade também, né? Então, essa coisa vai crescendo em todos os sentidos, ela vai crescendo como uma esfera mesmo, né? Então, tu vai melhorando a conexão da tua mente com o teu corpo, e isso vai construindo flexibilidade, mas também constrói um centro mais estruturado. Eu vi que algumas pessoas escreveram ali, eu já vou ler. Só para continuar nesse raciocínio que tu tá aí, eu fico pensando assim, na minha área é bastante comum de se enaltecer e se cobrar, até muitas vezes, uma alta produtividade. Tá. Né? A escola americana de coaching, a escola mais tradicional do coaching, ela tem esse foco na produtividade, né? Nessa coisa muito pragmática. Né? Que é isso? Então tá, então tu planeja assim, 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 vai lá, levanta daqui, vai lá e faz. Né? No Brasil é que a gente tem essa coisa mais humanizada. E aí eu, quando comecei a trabalhar com isso, ainda tem um jeito mais humanizado ainda, então eu nunca entrei nessa forma assim tão quadrada. Mas é bastante comum na área de desenvolvimento de uma forma geral, nos treinamentos de uma forma geral, de ter essa ênfase na alta produtividade, né? De focar no que tu tem que produzir muito, tu tem que ser uma pessoa mega, ultra, super, tu tem que brilhar. Outro dia alguém falou sobre ter uma vida morna, eu disse, parece um pouquinho, né? Tem uma mesma régua para todo mundo, porque a água é uma única medida, né? Para medir se a água está morna ou está quente, a medida é única, e a gente não pode ser medido com uma única régua, né? Por aí já tá mal essa avaliação aí, né? E já não funciona. Aí dentro disso que tu estava falando em relação à rigidez, à flexibilidade, ao ser mais mole, né? Sem estrutura, né? Tu disse assim, né? Eu desenhei uma régua aqui, né? E aí eu fiz assim, numa extremidade dela, essa alta produtividade, que na minha área também é muito comparada com o esporte de alto rendimento, que foi o que tu citou também, que tu tem pessoas que praticam esporte de alto rendimento, de fazer comparações do tipo assim, tu quer de forma fácil, como é que tu acha que o atleta X consegue tal resultado? Sim, só que o atleta X, que é de alto rendimento, a carreira dele é curta. Né? Um atleta geralmente de alto rendimento, 30 anos, 30 e poucos anos, acabou a carreira dele, quando muito. Né? Assim, e nenhum de nós pretende isso. Né? A gente pretende
E com certeza e se tudo der certo, vai trabalhar muito mais do que isso. Né? Então, assim, eu consigo enxergar numa ponta dessa régua esse excesso, né? A alta produtividade, o alto rendimento e o que tu chamou de rigidez. E aí lá na outra ponta, talvez uma monotonia, né? Algo que me lembrou uma palavra que é medíocre, que é quando a gente faz menos do que poderia, né? Aquela coisa assim do ser negligente com a gente mesmo. E aí me lembra lá no meio dessa régua que eu coloquei a flexibilidade, tu falou da liberdade, isso eu achei muito legal, né? De dar a liberdade para isso, né? E aí eu me lembro de uma palavra que é suficiente. E aí eu, como uma pessoa que me cobro muito, que se eu não tomar cuidado, eu vou para esse lado, né, de ter que produzir muito, ter que fazer muito, que é um jeito meu, eu tenho que estar sempre atenta a isso. Quando eu ouvi a primeira vez alguém me dizer faz o suficiente, o significado de suficiente para mim automaticamente foi medíocre. Fazer o suficiente é ser medíocre. E eu precisei ficar muito tempo elaborando aquilo para conseguir entender que o suficiente é simplesmente o suficiente. Né? O suficiente não é medíocre. Ao contrário, né? Ele é muito mais. Né? Então, assim, se a gente conseguir colocar nesse meio da régua a flexibilidade, que é o nosso tema principal, junto com liberdade, que tu falou, e junto com o suficiente, esse é o caminho do meio. Esse seria um lugar que a gente poderia aspirar a chegar, vamos dizer. É ótimo essa palavra suficiente, né? Porque eu, te escutando falar, eu fiquei pensando que a gente, às vezes, antecede ela, um julgamento dela mesma, quer dizer, faz só o suficiente, né? Então, né, que é para dar ainda a entonação de o quanto aquilo ali, né? Eu também fui atleta, né? Então eu tenho isso muito forte também, essa coisa da competição, essa coisa do extremo, né? Do fazer, né? Até um certo ponto de exagero, com certeza. E para mim, a minha prática de yoga, né? A minha pessoal, eu tenho sempre que buscar isso, porque eu também tenho, como tu, assim, essa janela ali, esse limite que me mostra ali onde eu tenho que conhecer mais o que é isso, que é o suficiente para mim hoje, pronto. Né? Logo que eu comecei a dar aula online, eu tinha outro modelo, enquanto né, dar aula para os alunos presenciais não exigia do meu corpo, né? Então eu tinha tempo para ter o meu corpo, eu tinha os espaços onde eu fazia a minha prática, né? E quando eu comecei a dar aula online, eu tenho que demonstrar a aula. Então tinha alguns dias onde eu tinha que demonstrar 3 aulas e mais fazer pelo menos 1 hora da minha prática pessoal. Então, né, eu estava dando excessivamente e eu tive que ir para esse lugar onde eu pensei, né, eu tive que avaliar para o meu corpo, onde que era. Eu costumo pensar numa coisa de tipo de nota de escola, sabe? Então assim, tipo, eu adorava tirar 10, claro, quem não? Acho que, né? Mas assim, tipo um 8, um 7, tá bom também, né? Passa, fica feliz com o teu 7, fica feliz com o teu 8. Né? Então eu tive que pensar isso. Tá, onde é que é o 7 nessa história? Onde é que é o 8 nessa história? O que dá para fazer para ser sustentável? Se não dava, né? Eu comecei a sentir mesmo que o recurso ficou fraco, assim, de usar demais o corpo, né? E aí, até para poder ser coerente, né, com o que eu estava ensinando, eu baixei. Eu fechei uma turma né, de um horário que eu recém tinha aberto, eu fechei ela e não, eu criei um ritmo onde eu dou 2 aulas por dia e não mais. Né? Então é bem isso, nesse mesmo sentido, para que isso seja saudável. Né? Né? Senão a gente passa disso, passa dessa conta e vai para uma loucura que não é boa também, que é o extremo oposto e que se transforma em rigidez e que não é presente, né? Não tem como tu estar presente se tu tá no esforço, se tu tá no exagero.
né? Essa linha do meio, ela é por ela que a gente percorre o lugar onde, né, vai procurando sempre ir cada vez mais para o centro, né? Senão Uhum. não, senão é mentira, né? Esse teu Senão a gente se exemplo machuca. é isso aí. Esse teu exemplo da nota, eu acho que funciona para quase todos nós, assim, né? De ter um exagero. Por que tem que tirar 10? Ah, Por que tem que tirar 10? Né? De entender melhor isso. Mas só para dizer que na ponta lá da minha régua que eu falei, o molengo, lá eu, na hora esqueci, mas a palavra que tu usa muito nas aulas é a hiperflexibilidade, né? Que eu uhum. nunca tinha antes pensado que pudesse ter uma flexibilidade que fosse negativa, né? Eu sempre pensava assim, é muito bom ter o corpo flexível, e eu nunca tinha imaginado um lado negativo de ser muito flexível, né? Então Aham. essa hiperflexibilidade como a outra ponta lá da régua, onde eu falei da monotonia, do Sim. medíocre, né? É, tanto nesse lugar de hiperflexibilidade quanto no de hiperrigidez, né? Os haitianos chamam de hipotonia e hipertonia, né? Não importa a parte técnica, mas tanto num lugar quanto no outro falta vida. Uhum, Os dois lugares, o rígido demais ele está segurando, ele está guardando, armazenando, né? E o frouxo demais ele está passando por ali e não está nem percebendo nada, né? Ele não sente nada. Os dois são negações à vida, né? Então, uhum, então criar um corpo cada vez mais consciente, cada vez mais presente de mente, né? A mente mais presente no corpo, a cada vez que a gente restitui movimento no corpo, esse movimento físico do corpo, ou né, o que a gente cria tônus em um corpo mais mole, isso se acende no cérebro como sinapse. Então, uhum, a sinapse que é feita aí é essa mente física, né? Mas que ela vai criar essa condição da gente ter mais constância nessa presença, né? Esse estado de uhum, presença, de estar lidando com o que sente, com o que percebe, com o que pensa, né? Com todos esses níveis, conforme as sinapses vão crescendo, né, a massa encefálica vai aumentando, né? A gente fica mais uhum, inteligente. E, uhum, e aí isso cria essa possibilidade de a gente estar mais tempo em contato consigo, né? Esse uhum. contato fica mais forte, mais acontece mais. Legal. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está escrevendo, senão a gente fica falando e esquece que tem gente nos ouvindo. Mas alguém fez uma pergunta bem comprida ali que eu vi passar, mas não li. Eu já tinha aqui, ó. A Nath de novo. Às vezes tem dias que a gente está num embate com nós mesmos e a Ana nos conduz de uma maneira incrível, mesmo quando nos irritamos e choramos, ou choramos, porque vem muita emoção com liberação de bloqueio, né? Isso é muito legal, né, da gente entender o quanto esse bloqueio emocional está relacionado ao corpo, né? A gente Sim, estava lindo. falando, É, a gente estava falando antes em relação a isso, né? é. E o quanto é importante a gente se dar conta de que no corpo a gente consegue desbloquear o emocional, né? Maravilhoso, né? Tão maravilhoso quando um aluno no meio da aula chora, mesmo que seja uma única gotinha de lágrima, né? Porque aquele momento foi o momento em que fez o contato com o emocional. Assim como eu falei da sinapse no cérebro, isso também acontece no emocional da gente. Também tem a hora em que a gente faz a ligação do emocional. E isso também é o desbloqueio, né? Então, tá lá no corpo, o corpo é um caminho para chegar nisso, e isso tá em todas as esferas, né? Tá no físico, tá no emocional, tá no mental, o tempo todo, Uhum. tudo junto. A gente é realmente, como é que tu falou no começo, né? O corpo e a mente são um único sistema. É isso, é exatamente isso. É simples, É simples assim, lindo. né? É É simples simples assim. assim. É, é. O Wilson Noires escreveu assim: gostei da mente em corpo mole. Concordo total. Atividade física sacode neurônios e renova a energia da mente. Experiência pessoal. Legal. É isso aí. Né? O quanto é importante a gente perceber na gente mesmo, né? Porque senão a gente fica falando aqui numa teoria,
a gente fala, né, a teoria, na prática, a teoria é diferente, né? Mas se a gente não aplica na vida da gente, né, e isso é uma coisa que eu aprendi com o Wilson Noer, de que a gente precisa levar para as pessoas coisas que sejam facilmente aplicadas nas suas vidas. Né? Então a gente está aqui conversando, mas com o objetivo de que as pessoas, ouvindo a nossa conversa, elas consigam colocar em prática de forma fácil, de forma mais imediata possível nas suas vidas. Né? E é dessa forma que a gente consegue contribuir com as pessoas, né? E se a gente se dá conta que é a partir da nossa própria experiência que a gente encontra aprendizado, é assim que a gente consegue passar isso para outras pessoas, né? Sim, só para exercer a minha parte mais rígida, mais estrutural, estamos na nossa hora de começar a finalizar. Ah, como para finalizar. Ah, tá trocando de lugar agora. Mas alguém falou, vocês são demais e a live de vocês é uma terapia para mim. Que legal. Eu tô sem óculos, mas eu não consigo ler o nome ali. É um nome grudadinho, assim, não consigo saber. Depois eu vejo ali direitinho. Então, acho que dentro dessa régua que eu construí, né? Eu sou meio fantástico mundo de Bob, assim, eu preciso... Na verdade, todos nós somos, né? Na verdade, todos nós somos, é preciso deixar claro isso, né? É que quando a gente vai construindo o pensamento, a gente vai criando imagens e muitas vezes nem se dá conta disso, né? Todos nós somos. Só que às vezes a gente, tendo consciência disso, fica mais fácil muitas vezes da gente entender. E aí aproveito para fazer um link com o quanto eu incentivo que a gente escreva, que a gente muitas vezes até desenhe, literalmente desenhar o que está pensando, né? Porque isso também facilita que a gente tenha aprendizado e que a gente evolua naquela ideia. Né? Às vezes só de fazer uma anotação do que a gente pensou de conversar na live já faz a gente pensar em outras coisas, né? E crescer dentro daquilo ali de uma forma gigante. Mas assim, quando a gente combinou na live anterior que a gente ia falar sobre flexibilidade, eu acabo de lembrar que a gente disse que ia falar, ou melhor, eu pedi que tu falasse que tu tinha feito uma relação da flexibilidade com a água. E até o nosso card lá, eu botei a água justamente por causa disso. E acabei esquecendo também acabei esquecendo. Então, acho que para a gente finalizar, se tu pudesse, de forma sintética, assim, falar qual é essa relação da flexibilidade com a água. Bah, sacanagem, porque forma sintética para falar da água, puxa, Dura nos 30, Geminiana. Não, eu acho que tem uma forma bem sintética, assim, de falar disso, dessa qualidade, porque é isso, né? A água, ela se molda a qualquer coisa. Tá aí tu tomando teu chazinho, teu cafezinho, sei lá, né? Tem essa forma aquosa, ela, né, tem essa flexibilidade de tomar qualquer forma. Ao mesmo tempo, a gente pode congelar ela, e ela fica um cristal, ela fica dura, né? Então, assim é que se comporta tanto o corpo quanto a mente, né? Então, a gente poder descobrir que não importa que corpo eu tenho hoje, que corpo tu tem hoje, mas a gente pode trabalhar nele e ele vai se tornar um corpo cada vez mais do jeito que a gente quiser. E mesmo se a gente não trabalhar nele, a gente está fazendo uso dele. E o uso que a gente faz do corpo vai fazer com que ele tenha limitações, ou, né, para o bem ou para o mal, né? E então, acho que eu quero até usando isso para deixar uma dica, assim, né? Experimenta te mover, te sentindo, né? E experimenta parar e ficar te sentindo, né? Às vezes a gente está aí, assim, agora, né? Sentada, conversando e tá aqui, tem uma mão, a mão tá junto e eu estou usando ela para falar, né? Eu me comunico muito mexendo as mãos, mas eu tenho percepção dessa mão. Daqui a pouco eu puxo uma pelezinha, eu corto uma unha, eu quebro uma unha, né? Eu tenho percepção do que está acontecendo comigo. Né? Então, se em alguns momentos eu usar a minha vida comum para exercitar isso, né? Essa percepção maior no meu próprio corpo, né? Isso é mexer nesse estado da água, né? Porque eu posso ter
sei lá, eu tenho aqui, né, uma cirurgia que eu fiz nesse dedo, então eu tinha aqui um dedo que tinha limitações, tinha uma sensação de endurecimento do tecido onde a cicatriz ficou, né? E de tanto trabalhar com consciência, com percepção, esse dedo, ele mudou muito. Meu dedo hoje não tem a parestesia que tinha da cirurgia, né? Então, isso é uma característica da água, né? Meu dedo tinha enrijecido por uma história dele, né? Por uma cirurgia, por um machucado. E eu fui cuidando dele de forma a descongelar o tecido que estava endurecido ali. E tudo pode, gente. A gente pensa que o corpo é muito mais... né, que as coisas vão acontecer muito, o envelhecimento vai chegar e a gente vai ficar aqueles velhinhos rígidos. Não, a gente pode se manter jovem, se manter com mobilidade. E essa questão de ter mobilidade junto com presença, junto com esse estado que habita dentro do próprio corpo, é fenomenal. Isso é uma possibilidade que passa pela vida da gente se a gente não faz, não usa. E a única coisa que a gente tem que fazer é usar. Então, a minha dica final é essa: usa o teu corpo com consciência e explora de vez em quando, né? Explora o que tu tá sentindo, explora em que lugar do corpo tu sente aquilo. Às vezes a gente sente coisas no corpo, né? O corpo todo tem memória. E basta a gente ir lá, olhar, sentir, perceber e aprender a fazer isso. E aprender a fazer isso é o que eu falei no início, é exercitar, né? Então, exercita. Aí tu vai ter essa conduta flexível, adaptável como a água, e vai criar o osso, vai criar os tecidos rígidos que ajudam a tu te estruturar, que é essa analogia da água congelada, esse cristal que consegue ter mais firmeza, né? Essa versatilidade da água, né, que nem eu disse aquele outro dia, né, tá no pires, ela tá esparramada, se ela tá na xícara, né, ela tá com um volume diferente, se ela tá no gelo, como tu disse, né, ela tem uma consistência diferente. Essa versatilidade da água é o que a gente poderia dizer que é a flexibilidade, né? Uhum. E aí disse que a gente pode sim mudar o corpo, e eu acredito que sim que pode, porque eu já vi comigo mesma, eu já vi isso acontecer, né? Então, se a gente sabe que a gente pode mudar o corpo, a gente pode sim mudar a mente, apesar de muitas pessoas dizerem, mas eu tenho não sei quantos anos e eu sou assim, então não vou mudar, porque eu falei, muda sim, às vezes muda mais rápido do que a gente mesmo imagina, né? Então, essa versatilidade da analogia que tu fez com a água, de mudar de forma, mudar de consistência, mudar, né, de estado, né? É a flexibilidade, né? E a gente enxergar a gente mesmo com essa capacidade de versatilidade também, porque a gente é boa parte água, né? Então, da gente também acreditar, né? A gente acreditar que a gente é capaz de ter também essa versatilidade, né? De ter estados diferentes, de encontrar de formas diferentes, de mudar o que a gente é, apesar, ou melhor, independente da idade que a gente tenha ou das limitações que a gente tem, a gente acreditar que é possível ir melhorando um pouco de cada vez, né? Um passo de cada vez, mudar de uma hora para outra também. Não tem passe de mágica, né? Não tem fórmula mágica, mas acreditar que a gente tenha essa versatilidade, né? Quanto à mudança, eu costumo sempre dizer que as boas mudanças são aquelas que são sistematicamente lentas, constantes e lentas, né? Porque as mudanças de tempo lá fora, né? Quando a atmosfera muda, né? Quando vem um vendaval, quando vem um temporal, quando vem né? Qualquer mudança muito brusca da natureza, ela é destrutiva. E a gente adora, né? Quando vem aquelas chuvas calmas, constantes, que molham bem, que nutrem bem o solo, que trazem, né? Fazendo ainda a analogia da água ainda para isso. Mas então, essa mudança que é lenta, ela produz muito mais e ela lesiona muito menos, né? Então, é bem isso. Flexibilidade no mente, no corpo, tanto a mente quanto o corpo é flexível, se adapta e
pode mudar o tempo todo, a qualquer idade, a qualquer tempo, mas qualquer mudança que seja mais lenta e ritmada, ela vai produzir um efeito mais saudável, mais incrementador de todo o processo, né? Muito bem, então tá respeitando essa exigência da gente cumprir o horário, estamos no horário. E lembrando que a gente está fazendo, então, todas as quintas às 16 horas. Os dias mais a gente divulga o próximo tema. Se quiserem mandar sugestões, fiquem à vontade para mandar sugestões para nós. E na terças-feiras, às 16 horas, eu estou fazendo o Web Talk, que esse próximo vai ser os desafios dos educadores. Vai ser o Fábio Nascimento e a Juliana Tolguinha vão participar os dois. Vai ser pela primeira vez uma live com 2 pessoas, mas vamos ver o que vai acontecer. Espero todos vocês. Obrigado por todos que estiveram presentes. Obrigado também a quem vai depois assistir gravado. Lembrando que vocês podem lá seguir o canal Escola de Descobertas. Te inscreve lá no canal, aciona o sininho no YouTube e a gente vai baixando as lives lá aos poucos. Tá bom? Tchau, então, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Namastê.